esgotado aqui, Josias, cassação confirmada de Chiquinho Brazão. Já era um caminho esperado. Faz sentido? Faz todo sentido, né? Sempre que um processo começa, um pedido de cassação tramita no Conselho de Ética, seja da Câmara, seja do Senado, o corporativismo funciona. E, na maioria dos casos, os pedidos de cassação são arquivados, né? Ali prevalece o lema segundo o qual uma mão suja a outra. Ocorre que, em determinados casos, até os parlamentares se perguntam até onde nós vamos deixar que o melado escorra? E aí surge um caso como esse do Chiquinho Brazão. Houve outros que forçam a corporação, de raro em raro, a tomar uma decisão que não gostariam de tomar. E aí, neste caso, é muito gritante a conveniência de cassação, porque estamos falando de um crime, ele está sendo acusado de mandar matar, encomendar a execução da Marielle Franco e do seu motorista, o Anderson Gomes, e compactuar com um crime desse realmente levar o corporativismo às fronteiras do paroxismo. E às vezes acontece isso. Parlamentares enxergam que, em dado momento, é preciso impedir que o melado continue escorrendo. Isso vai agora para o plenário e ali também há uma perspectiva de que a cassação seja aprovada. Mas, em função do corporativismo, Fabiola, devemos nós todos aguardar com o pé atrás. Mas esse resultado no Conselho de Ética era de fato previsível. Precisa ser cassado, o Thales? Olha, Esse eu caminho, abro esse mão do recado é meu tempo importante? em favor de uma pergunta para o juiz Walter Maierovitch. Não, mas eu quero a tua opinião, Thales. Pode Porque, dar a sua opinião e pode perguntar para porque tem uma ele. questão que é fundamental. Você vai entender. O senhor acha que as provas apresentadas contra os matadores da Marielle, os prováveis matadores da Marielle, exauriram o caso? Eu acho, Thales, você percebeu, né, Fabiola, que o Thales vem sempre com as coisas complicadas para o meu lado. Por isso que a gente tem Não, chama os bom, especialistas, poxa. você viu por que que ele não quis jogar a opinião de cara? Ele está esperando isso para vir com rebote. Mas vamos lá. Juridicamente, o juiz natural dos casos de homicídio é o tribunal do júri, é o tribunal popular. E quando o juiz decide se vai ou não a júri, tem uma regra. Na dúvida, em favor da sociedade, em favor do juiz natural. Então, ele manda. Existe prova mais, atenção, mais do que suficiente para haver uma decisão de pronúncia e mandá-lo para o júri. Mas aí é um ponto, ele tem foro privilegiado. Então, por isso é que está tramitando tudo no Supremo, que o Supremo, evidentemente, vai pronunciar. Agora, o que tem um aspecto positivo aí? Essa decisão, com relação à falta de decoro, é uma decisão política e que vai levar à cassação. Se levar à cassação, ele vai perder o foro e aí? Como é que o Supremo vai inventar uma jurisprudência, se vai mandar ele para júri, uma vez que ele foi cassado ou não? Percebe que o Supremo, mudando o tempo inteiro a jurisprudência, se coloca em sinuca de bico sempre. Porque, se for cassado, perde o mandato. Mas vão dizer, mas isso é por fato. Não, isso é uma matéria estranha à atuação dele como legislador. Isso ocorreu antes dele chegar a esse ponto de deputado federal. E mais do que isso, veja, não foi uma morte por questões ideológicas, foi por questão financeira. Ele queria dominar uma área, ele queria incorporar uma área, o que mostra que é um crime por uma motivação torpe. É um caso gravíssimo. Agiu bem o Conselho da Câmara e fará muito bem a exclusão desse sujeito do parlamento, que ele, de fato, atenta ao decoro, à imagem parlamentar. E, na realidade, ele tem que ser julgado
Por quem? Pelo juiz natural. Por quê? Porque é o tribunal do júri, que é o constitucional, que diz nos crimes dolosos contra a vida é o competente. E se ele perder o mandato, o Supremo deveria, porque não se sabe o que vai fazer, mandá-lo ao juiz natural, que é o tribunal do júri, onde ele será condenado, porque a prova, aí é que você está. A prova de um processo para um juiz comum é diferente da prova para o júri, para os jurados leigos. E para os jurados leigos, essa prova é mais do que suficiente. Eu diria até que é suficiente também para um juiz profissional, um juiz togado, condenar, responsabilizar. Como o Thales é generoso, né? Deu todo o tempo dele para o Eu Mairovich. sabia que era longo, que precisava de tempo. Então, Fabíola, 15 se você me segundos der para mais 30 você. segundos, eu digo uma outra coisa. Não, Josias, não tem mais tempo, não. Eu peço Tá perdão, bom. meu amor. Eu peço perdão para problema você. nenhum, não. Então eu vou mandar um e-mail para. Agora eu fiquei curioso, pô. Não, Que vamos história é adiante. essa, Fabio? Vai, fala, Josias. Não, muito rapidamente. Ainda outro dia arquivou-se um processo do André Janones no Conselho de Ética. O Guilherme Boulos relatou sobre duas alegações. Primeiro, que embora a rachadinha fosse muito, tinha até gravação, o Janones estava lá, deputado, mas aconteceu numa legislação anterior. Portanto, por conta de uma jurisprudência legislativa, não se poderia caçar o Janones, a menos que o judiciário o condenasse. Aqui estão propondo, já aprovou no Conselho de Ética a cassação do Chiquinho Brazão, que, quando encomendou a morte da Marielle, era vereador no Rio de Janeiro. Então, se poderia alegar a mesma coisa. Ah, não, ele era vereador, não foi um crime cometido nessa legislatura, então arquive-se. E mais, estão condenando antes que se alegue, não, o judiciário ainda não julgou. Então, a questão levantada pelo Thales, que é de extrema relevância e que foi esclarecida pelo professor Mairovich, do ponto de vista político, é um asterisco, porque ele não reúne condições políticas de exercer o mandato. Politicamente, o mandato dele está comprometido. O tempo da política é diferente do tempo da justiça. Então, ele não tem decoro para ser mantido no cargo de deputado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É muito importante, né, para que a gente tenha esse recado, né, para o eleitor, inclusive. A gente vê aí um parlamentar acusado de um crime tão grave, né, continuar com o direito do seu mandato seria um recado péssimo às vésperas de eleições. Vamos que vamos, minha gente. Professor Mairovich, um beijo, muito obrigada pela sua participação. Gosto aqui, ó, Thales sempre. Obrigado, Fabíola. E você viu que pareceu que foi combinado, mas não foi. O Thales levantou a bola e eu e o Josias fizemos uma tabelinha, tá? Mas isso Esses não foi machinhos sempre combinado. unidos. Esses machinhos sempre unidos aqui, ó. O Thales é coraçãozinho, que ele é o fofo. Ele dá o tempo dele. Beijo, Thales. Até.